Biblioterapia, a terapia por meio de livros. A palavra biblioterapia vem do grego biblion, livro, e therapein, terapia, que é tratamento. Biblioterapia é uma forma de terapia realizada através da leitura de livros e materiais afins, um processo terapêutico que propicia um alívio ao sofrimento das pessoas. Com a leitura, é possível que o próprio leitor se identifique com os personagens da história lida, com algumas situações que anteriormente não havia se dado conta e comece a pensar em certos momentos de sua vida que se parecem com aqueles narrados, o que pode levá-lo a identificar situações antes passadas despercebidas e refletir sobre elas, e até ter uma visão diferente da que tinha antes de ler, além de dar um novo ponto de vista e adquirir um estímulo para solucionar seus problemas pessoais. É um momento em que o leitor esquece completamente de sua vida por alguns instantes e passa a viver a vida dos personagens. Realiza um diálogo com o autor da história e mergulha em um universo com possibilidades que permitem uma mudança de espírito. As histórias têm o poder de gerar modificações nas pessoas, pois as ajudam a visualizar outros horizontes e a discernir mentalidades, emoções e desempenhos alternativos. Assim, podem encontrar outras vias mais benéficas para combater obstáculos que surgem na jornada. Ao realizar a biblioterapia, você tem uma nova perspectiva das pessoas, enxergando-as como os personagens de um livro que aborda questões semelhantes. Assim, há uma compreensão e empatia do paciente em relação às lutas pessoais de pessoas próximas. A biblioterapia não traz a cura, e sim um caminho para a resolução de problemas que afligem as pessoas. Pouco divulgada no Brasil, é bastante difundida na Europa e nos Estados Unidos. O material indicado são os livros de ficção. A leitura como função terapêutica é muito antiga e foi utilizada por diversos personagens da história. No Antigo Egito, o faraó Ramsés II colocou na fachada principal de sua biblioteca a frase "Remédios para a alma", e as bibliotecas estavam localizadas em templos denominados Casas de Vida. A biblioteca de Tebas possuía a frase "Lugar de cura da alma" em sua entrada. O romano Aulus Cornelius Celsus utilizou a leitura como procedimento médico, recomendando a leitura e discussão de obras de grandes da época para gerar o lado crítico de seus pacientes. Os gregos utilizaram a leitura de livros como tratamento médico e espiritual e denominaram as bibliotecas como a medicina da alma. O nome específico de biblioterapia, a terapia por meio de livros, surgiu apenas no século XX, e no ano de 1904, a biblioterapia foi considerada um ramo da biblioteconomia, sendo utilizada majoritariamente em bibliotecas públicas e hospitalares. A biblioterapia objetiva provocar o insight e a catarse. Insight é o momento em que ocorre uma verdadeira iluminação na mente do indivíduo, que esclarece uma situação permitindo que ele possa resolver os seus problemas. A catarse é vista na psicanálise como a liberação de pensamentos e emoções que estavam reprimidos no inconsciente, seguindo-se alívio emocional. Ao entrar em contato com um livro que carrega emoções com as quais o leitor se identifica, é possível que esse momento de catarse aconteça. A identificação entre o leitor e um personagem permite que a pessoa tenha uma visão de fora dos seus problemas, pois percebe que eles são comuns a muitas pessoas e torna-se menos angustiante o processo. Apesar da versão digital, para muitos, nada se compara à sensação de ter um livro na mão e poder tocá-lo. Entre os muitos benefícios que a biblioterapia pode proporcionar estão sentir e conhecer novas experiências sem correr riscos,
obter maior compreensão dos problemas de diferentes épocas, permitir mobilidade espacial para diversos ambientes, ampliar a visão a partir do conhecimento de outros pontos de vista e viver uma outra realidade durante alguns instantes, diminuir a timidez pelo aumento da autoestima, ao se observar que os problemas humanos são universais, obter uma visão distanciada de uma situação ou de um problema que a pessoa vivencia no momento, ajudar na reflexão e na resolução de suas questões ao se deparar com personagens cujos dilemas se aproximam aos seus, clarear os problemas do indivíduo ao observarem os mesmos de um outro ponto de vista. Além disso, também pode estimular a criatividade, aumentar a capacidade de crítica, despertar a empatia quando se coloca no lugar do personagem e vive sua história, aumentar o vocabulário e aquisição de novas comunicações e ideias, viajar para outros lugares sem sair do lugar, apenas navegando em suas páginas, proporcionar uma nova visão sobre o mundo. Quem se especializa na terapia pelos livros e utiliza a leitura com fins curativos chama-se biblioterapeuta. É o profissional que precisa, acima de tudo, ler e amar literatura. A biblioterapia pode ser implementada pelo psicólogo clínico, denominada biblioterapia clínica, destinada às pessoas com problemas de comportamento. Possui um caráter corretivo e patológico e é, geralmente, aplicado em clínicas e instituições de saúde. Também pode ser implementada pelo bibliotecário, denominada biblioterapia de desenvolvimento, sendo um apoio literário individual ou em grupo para possibilitar o desenvolvimento normal e progressivo do indivíduo. Possui um caráter preventivo, catártico, purificatório e, portanto, curativo. Em 2006, foi fundada a Sociedade Brasileira de Biblioterapia Clínica, que busca formar profissionais para que possam exercer a função e desenvolver pesquisas e ações, agregando conceitos das áreas médicas e educacionais. Ler é ampliar a visão, viajar sem sair do lugar, ajudar com os males da vida, buscar o autoconhecimento, aumentar o vocabulário. Você ainda tem dúvidas dos benefícios da leitura? Assistam agora alguns vídeos que preparamos com muito carinho para vocês. Olá, eu sou o professor Daniel e venho aqui falar para vocês de um livro que me inspirou muito na minha faculdade de Geografia. Eu li vários livros, mas um livro que tem uma linguagem muito simples, mas trouxe uma visão interessante da minha profissão de geógrafo, foi O Pequeno Príncipe, do Antony de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe ele percorre por vários planetas, conhecendo vários personagens, relatando várias histórias. Entre esses personagens foi a de um geógrafo que me chamou a atenção. E nesse planeta do geógrafo, o Pequeno Príncipe afirma que o planeta é muito bonito e pergunta para o geógrafo se há oceanos nele. O geógrafo responde: "Não sei te dizer." Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não sei te dizer, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não sei te dizer, disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo? É verdade, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Faltam-me exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Nunca abandona sua escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando algum lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? Perguntou o príncipe.
porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse demais. Então, o que ele quis dizer aqui, até o presente momento, é que a profissão do geógrafo não é quantitativa, mas sim qualitativa. Então, o que quer dizer? Ele vai analisar as realidades, os dados estatísticos e representar a realidade presente nele, interpretando os fatos e os meios que justificam aquelas informações. Então, a profissão de geógrafo, obviamente, vai muito além de explorar paisagens naturais, mas ver as interferências que elas exercem sobre as atividades humanas, assim como as atividades humanas podem aí proporcionar mudanças nesses espaços presentes na natureza. Então, esse livro trouxe muito dessa reflexão e, obviamente, ele foi muito inspirador para que eu continuasse na faculdade de geografia, para que eu me aprofundasse nos estudos relacionados a, aos conceitos geográficos, me tornando aí um professor de geografia e também um geógrafo que hoje me acumula nessa profissão. Tá? Então, fica aí a opção de leitura. Temos muito aí a acrescentar de conhecimento nesse pequeno livro que nós temos aqui. Até mais! Olá, eu sou Edneia, professora de Sociologia. Estou aqui para falar sobre o livro da minha vida, a convite das meninas do Conviva. E quando me fizeram essa pergunta, eu imediatamente me reportei aos meus 13 anos, quando li pela primeira vez Capitães da Areia, de Jorge Amado. Sem dúvida nenhuma, esse livro foi um divisor da minha vida, da minha história. Um livro que narra as histórias de meninos de rua, marginalizados, abandonados, moradores de um trapiche à beira-mar e que lutam pela sobrevivência. Escrito em 1937, ele denuncia uma crise social muito profunda já existente naquela época, na sociedade de Salvador, Bahia. E ao lê-lo hoje, parece que os anos não se passaram. Também me fez recordar a história de meu pai, que ainda muito novo, com 14 anos, é morador do interior da Bahia, saiu de lá com seu avô para vir trabalhar em São Paulo. E viajando de trem, muito envergonhado, ele escondia os pezinhos debaixo do banco para ninguém ver que ele estava descalço, pois até então ele nunca tinha tido um par de sapatos. O meu pai, ele não foi uma criança de rua, mas seu destino podia ter sido aquele também, pois a miséria castiga os mais fragilizados e os abandona. Esse livro é para leitores de 8 a 80 anos e foi por causa dele que muito cedo eu me envolvi em trabalhos sociais, onde atuo até hoje com algumas ONGs. Eu recomendo Capitães da Areia, de Jorge Amado, e eu tenho certeza que você nunca mais terá o mesmo olhar quando ver um menino de rua. Obrigada. Leiam. Meu nome é Murilo, atuo como PCNP de arte e hoje vou contar um pouquinho de uma história que eu li em um livro em 2010. Você sabia que José do Egito, quando foi chamado pelo rei do Egito para interpretar seu sonho, ele encarou aquele momento como uma oportunidade? É o que diz esse livro aqui, Mestres da Liderança, de Roberto Ferrari. Roberto Ferrari é doutor em informática. Em 2009, o ano que o livro foi lançado, ele atuava como professor da Universidade Federal de São Carlos. Hoje eu não sei por onde ele anda, mas fica aqui a dica, a referência, né? O que acontece? José do Egito se barbeou,
José do Egito trocou de roupas. E quando ele apresenta a interpretação do sonho para o faraó, ele apresenta um problema. Né? O primeiro problema era não saber o significado do sonho. Mas o problema maior era o que o sonho revelava, que era os anos de seca após o tempo de fartura. Mas ele dá a solução para o problema. Então ele tem essa atitude de ajudar, né, o faraó. Por que isso? Porque José também tinha os seus sonhos. Né? Além de sonhos proféticos, o sonho de vida dele, de ser uma pessoa importante, né? De ser uma pessoa que pudesse governar, administrar, né? Pelo menos é essa interpretação que o autor faz. Né? Quer dizer, ele faz uma interpretação em cima de um texto bíblico, e aí o rei do Egito deve ter pensado, puxa, meus ministros, né, os magos, os feiticeiros, não souberam interpretar o meu sonho. E vem esse rapaz, né, que é o José, interpreta o sonho, dá a solução, que é colocar uma pessoa capacitada para administrar o reino e guardar 1/5 do alimento da época boa, né, da época de fartura. Puxa, o faraó olha com bons olhos para José. Mas José já tinha planejado isso, né? Na forma dele se apresentar, né? Fisicamente, e também de apresentar a solução para o problema. Então, essa lição, esse livro deixa para mim, de manter os sonhos, manter os princípios e aproveitar as oportunidades. Aqui conta outras histórias de outros personagens. Fica a dica para quem tiver interesse. Boa leitura. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa dica de leitura. Olha, hoje eu estava olhando a minha biblioteca e eu encontrei este livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Vocês lembram do Círculo do Livro? Eu acredito que sim. Este livro aqui que eu tenho, ele foi comprado em meados de 83, 84. E foi um dos primeiros livros que eu li, né? E comprado com meu dinheirinho, que isso é super legal, né? Então, na época, foi um livro que me marcou muito. E eu tenho um relato a fazer a vocês. Quando eu fiz a faculdade de letras, eu tive uma disciplina que chamava-se Literatura Portuguesa. O meu professor na época, o professor Jairo Luna, talvez alguns conheceram ele. Esse professor ele fez uma menção uma vez sobre este livro na sala de aula. E aí, quando ele escreveu sobre o Quarto de Despejo, ele colocou somente o título e o nome da autora. E aí ele perguntou na sala se alguém conhecia. Obviamente, como eu já tinha lido, eu falei que sim, que eu já tinha conhecido o texto, é um texto muito bonito, é uma história verídica. E assim, o que me marcou muito, fala sobre o problema da estratificação social e demais situações. Enfim, eu recomendo uma leitura, porque nesse momento, uma leitura mesmo, com livro, papel, não vai cansar a nossa vista, porque nós estamos com tanta tecnologia, tanta luz nos nossos olhos. É um momento diferente. Então, essa é a minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica e até lá!